Saúde a todos, que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Mais um vídeo aqui da série de vídeo ministrando sobre a vida espiritual. Sou o pastor Gilmar e Deus está me usando aqui para trazer uma palavra para a sua vida e para que você compreenda a diferença do homem natural e o homem espiritual, para que você realmente tenha o entendimento da palavra de Deus, conhecimento da palavra de Deus. E nós já refletimos sobre várias coisas, e quem não assistiu os vídeos ainda, volta lá, assiste a série de vídeos que vai edificar a sua vida, vai dar entendimento, discernimento, conhecimento para você. E então que Deus te abençoe com entendimento, discernimento e conhecimento na sua vida. E nós, no último vídeo, a gente já está falando da vida que o homem espiritual vive e que o homem carnal vive. Nós estamos nessa diferenciação do homem carnal, das ações da vida do homem carnal e do homem espiritual. E uma coisa que eu trouxe no outro vídeo é que existem 4 coisas que estão entrelaçadas, que é a fé, a santidade, a justiça e o amor. Essas 4 coisas estão entrelaçadas, não tem como você viver uma sem viver a outra. Não tem como você ter fé sem santidade. Você não tem fé se você não for santo, você não tem fé se você não for justo, você não tem fé se você não tiver amor. Sem amor, você não tem a natureza de Deus. Você não tem a natureza de Deus, você não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Deus é justo. Se tem uma natureza dele, nós somos justos também. E se somos de Cristo, somos novo nascido. Não deixamos de ser natural para ser seres espirituais. E aí a gente abordou um assunto do novo convertido, a pessoa que se converte e ele como é que ele vai conhecer, como é que ele vai ser santo se ele ainda não entende a palavra. E aí a gente vimos que a pessoa se converte por ouvir a palavra de Deus, que a fé vem por ouvir a palavra de Deus, e que é o Evangelho que faz com que a pessoa arrependa do pecado e se converta a Jesus Cristo. E também, mesmo a pessoa não sendo muito instruído, a pessoa que se arrepende do pecado, ele não volta mais a pecar. A gente já vimos isso, a gente vai ver, o nosso grande X da questão, que o ser humano precisa compreender, que é a questão do arrependimento, da conversão e para o novo nascimento. E aqui, Romanos 6, porque Romanos 6 é um texto que traz uma profundidade muito grande daquilo que nós precisamos viver para ser realmente novo nascido, para ser pessoas espirituais e não carnais e não naturais. Verso 1 diz assim: ousa algum de vós, tendo algum negócio... Aliás, eu estou no capítulo 6 de 1 Coríntios, gente. Perdão, desculpa, tá? Deixa eu pegar aqui Romanos. Deixa eu encontrar aqui Romanos. 1 Coríntios, a gente vai ver mais na frente um pouquinho, né? Então, lá em Romanos, capítulo 6, a partir do verso 1, diz: que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça seja mais abundante? Veja bem, amados, eu estou trazendo a Bíblia, eu poderia estar trazendo tudo num notebook arrumadinho, às vezes impedir essa falha, como às vezes a gente está abrir a Bíblia, marcar um texto e a gente acaba olhando o texto que está marcado também, e às vezes acaba dando esse problemazinho. Mas eu quero que você veja que nós estamos olhando aqui pela palavra de Deus, pela Bíblia. Isso não é nada do que eu
meu ponto de vista. Não, é o que a palavra de Deus está revelando. É isso que eu quero que você entenda. À luz da palavra de Deus, nós estamos aqui ministrando sobre a vida espiritual, à luz da palavra de Deus. Então aqui Paulo ele faz uma interrogação aos romanos. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Porque no contexto desse, Paulo ele vinha falando da graça, né, de ser perdoado. Então, quanto mais a pessoa foi perdoada, mais aumentou a graça, né? Mas aqui ele está fazendo outra questão. Permanecemos no pecado? Não, de forma alguma. Então, quando a pessoa se arrepende, ele descobre que ele precisa arrepender, porque pecado, a maioria dos pecados, todo mundo sabe que é pecado, porque todo mundo sabe que prostituição é pecado, que adultério é pecado, e a pessoa que adultera, ele adultera escondido, porque para a mulher dele não saber, ou a mulher para o homem não saber, porque se não fosse errado, fazia publicamente. E aí todo mundo sabe que mentir é pecado, e não existe mentirinha do bem, igual a televisão prega aí. Não existe mentirinha do bem. A pessoa quando mente, ele está pecando e apartado está do Senhor da vida. E então, quando a pessoa se converte de fato, ele arrependeu do pecado, ele não mente mais. Porque se ele mentir, ele está com o diabo, que é o pai da mentira. Ele não está com Jesus Cristo, que é vida. E ele está com o diabo, que veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida abundante. Então, o novo nascido, a pessoa espiritual, ele já arrependeu do pecado. Mesmo ele não tendo conhecimento mais elevado da Bíblia, do ensino bíblico, mas ele sabe que mentir é pecado. Todo mundo sabe que mentira é pecado. Então, se ele mente, ele está mentindo consciente. Então, ele não se arrependeu ainda do pecado. E isso é todos os pecados: é roubo, é furto, é engano, é mentira, é injustiça. Todas essas coisas, é falta de amor. Tudo isso a gente sabe que é pecado. E se é pecado e a pessoa pratica, é porque ainda não se converteu verdadeiramente a Jesus Cristo. Então isso é fato, à luz da palavra de Deus. Não tem como nós querer que seja diferente. E aí existe muitas pessoas aí que pregam que está tudo bem, que Deus ama, isso a gente vai ver mais na frente, porque o amor de Deus não está no pecador, porque o amor de Deus não habita no pecado, porque o amor de Deus nos foi dado pelo Espírito Santo, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, Romanos capítulo 5:5, e o Espírito Santo não habita no pecado. Isso a gente vai ver quando a gente está falando do amor, mas tem muita gente deturpando a palavra de Deus, causando contradição no conhecimento da pessoa, porque a Bíblia não tem contradição, a contradição está no ensino, está no conhecimento. E tem muitas pessoas que estão dentro das igrejas e pecando, estão dentro das igrejas, mentem, enganam as pessoas e deixam de falar a verdade. E pensam que está tudo bem, porque o que o pastor prega é que está tudo bem, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Deus, Ele amou na obra redentora de Jesus Cristo. Agora é a vez de nós fazer a nossa parte, amar e ser nascido de novo e deixar o pecado. Quem não deixa o pecado ainda não é novo nascido, porque falta ainda amar a Jesus Cristo. E o amor é o que a Jesus Cristo que nos leva a ser amado do Pai. João 14:23, aquele que me ama guarda a minha palavra e será amado de meu Pai, nós iremos e faremos nele morada. Então é um condicional. Existe outros versos, quando estiver falando do amor, não vou ver isso, que fala que o amor de Deus não está na pessoa que não ama Jesus Cristo guardando a sua palavra. Então quem continua mentindo, mesmo estando dentro da igreja,
o amor de Deus não está na vida dele, porque ele ainda é natural, ainda é carnal, ainda está no pecado, não arrependeu do pecado e não nasceu novamente em Cristo, não é uma pessoa espiritual, mas uma pessoa carnal. Verso 2 diz assim: de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Paulo está interrogando, perguntando: se nós morremos para o pecado, como viveremos nele? Se a pessoa ainda vive no pecado, é porque não morreu para o pecado. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo ressuscitou, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, entendemos uma coisa aqui. Esse texto de Romano, ele nos traz um entendimento, a gente vai ver mais para frente, continuar, mas é preciso a gente estar indo uns pouquinhos para a gente não se perder. Uma coisa que eu aprendi quando eu ainda era obreiro, com a pastora, era a pastora Sueli, uma mulher de Deus, ela me ensinou que quando a gente lê um texto muito grande, a gente acaba confundindo, porque é muita informação para você ali absorver elas, e você acaba deixando umas para trás, esquecendo, e você acaba deixando coisa importante para trás, e assim também as pessoas que estão ouvindo, porque a fé vem para ouvir a palavra de Deus, mas se você tem muita informação, você acaba perdendo alguma informação. Então, o importante nós compreendermos aqui que está falando da pessoa que se converteu a Jesus Cristo. Então, a conversão ela começa no arrependimento do pecado. A pessoa arrependeu, ele não quer mais pecado, porque ele arrependeu porque ele não quer mais viver no pecado. Então, em Cristo Jesus, ele se converte em Cristo Jesus, ele morre para o pecado com Cristo Jesus, assim como Cristo Jesus tomou nossos pecados sobre os seus ombros, subiu naquela cruz, pagou o preço por nós, deixou aqueles pecados lá, nosso pecado lá, e nosso pecado foi lançado no mar do esquecimento, porque todos que creram realmente arrependeram, não o que não arrependeu, mas o que arrependeu, que converteu verdadeiramente a Jesus Cristo, ele morreu com Cristo para o pecado. E aí ele nasce, ele é vivificado em Cristo Jesus, ele passa pelo processo novo nascimento em Cristo Jesus. Então ele ressuscita com Cristo para a vida com Deus. Isso não é carnal, isso é espiritual. O novo nascimento ele é um processo espiritual. Porque o homem, quando pecou lá no Jardim do Éden, ele morreu, ele se separou de Deus. Ele ali, a imagem e semelhança de Deus, que é o espírito do homem, foi separado da vida. Então o espírito passou a estar inerte, ele não foi destruído dentro do homem, mas ele passou a ser inerte. Então o homem natural, o homem carnal, ele é um homem que ainda traz sobre si o velho homem adêmico, né? Ele ainda não se desfez do velho homem. Então, ele ainda não passou por esse processo de morrer para o pecado e ressuscitar com Cristo. Ele não tem ainda o entendimento espiritual necessário, ele não é um novo nascido espiritualmente. Então, esse ressuscitar com Cristo para a vida é espiritual, é a passagem do velho homem para o novo homem. A pessoa deixar de ser natural para ser espiritual. Ele nasce espiritualmente, porque quem nasce de novo é o Espírito, e quem quer que nasce de novo, senão aquele que morreu, que é o Espírito do homem, que foi separado de Deus. E isso já ficou bem claro nos vídeos, nessa série de vídeos. Quem não assistiu ainda, começa lá do primeiro vídeo, vai pegar a sequência, você vai compreender. Então o homem novo nascido de novo é aquele que o Espírito foi vivificado novamente em Cristo
porque ele volta a ter novamente acesso a Deus, ele passa a ser o mesmo Espírito no Senhor, no Senhor, que é Cristo, como Cristo é no Pai. Então ele passa por esse novo processo do novo nascimento. Mas isso acontece quando? Quando isso acontece? Quando há arrependimento do pecado. Porque Paulo está nos perguntando aqui, nos interrogando. Continuarei no pecado? Não. E aí Paulo diz: ou não sabeis, no verso 3, né? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Então veja bem, muitas pessoas ainda não compreenderam o que é o batismo. Nós somos batizados na morte de Jesus Cristo, por isso nós morremos com Ele. Quando nós aceitamos ser batizados, nós não fomos batizados na ressurreição de Cristo. Nós fomos batizados na morte de Jesus Cristo, porque é no batismo que nós morremos para o pecado, é no batismo que nós somos lavados na água e no Espírito, que o sangue de Jesus Cristo, a obra redentora de Jesus Cristo, a qual Jesus Cristo pagou o preço por nós, ela opera na nossa vida, nos lava no sangue do Cordeiro de Deus, nos deixa mais alto que a neve, mais branco do que a pura lã, e nos leva a esse processo do novo nascimento, na obra redentora. Mas o princípio, arrependimento do pecado, e a conversão verdadeira em Cristo Jesus, morrendo com Cristo no batismo. Então, quando nós somos batizados, nós morremos com Cristo. Tem muita gente dizendo aí que não precisa ser batizado, basta só crer. Claro que nós sabemos que há sim pessoas que morreram e foram salvas antes de ser batizadas porque creram, mas foram pessoas que não tiveram tempo de cumprir as ordenanças de Jesus Cristo. Nós vemos que daqueles dois malfeitores, que morreram ao lado morreram ao lado de Jesus Cristo, um do lado e outro do outro. Foi salvo, ele confessou Jesus Cristo ali na cruz e foi salvo. Jesus Cristo disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas o outro não teve salvação. Então não houve tempo para aquele homem se arrepender e ser batizado. E isso acontece com muitas pessoas que às vezes nem foi batizado e pode ter morrido e ser salvo. Por quê? Porque naquele momento que ele sentiu que ele ia morrer, ele confessou Jesus Cristo e foi salvo. Porém, quem já aceitou Jesus Cristo, arrependeu do pecado e continua vivo, existe ordenança expressa de Jesus Cristo para ser batizado. Então a pessoa que não quer ser batizado, acha que não precisa, está transgredindo o mandamento de Jesus Cristo, a ordenança de Jesus Cristo, que ordenou que todos sejam batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque nós precisamos do Espírito Santo dentro de nós, nos ajudando, nos conduzindo, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, nos instruindo, nos consolando. O Espírito Santo, ele tem muita ação na nossa vida, e é o Espírito Santo que nos dá dons e virtude para fazer a obra de Deus. Então nós que cremos que somos seres espirituais, nós precisamos sim todos ser passados pelas águas batismal. Isso acontece quando? Quando a pessoa arrepende do pecado. Isso acontece quando a pessoa é criança? Não. A pessoa não precisa ser batizado quando criança, porque a criança ainda não tem a sua vontade própria, a criança ainda não tem a capacidade de fazer a sua escolha, porque Cristo é escolha. E se a pessoa ainda não tem essa capacidade formada, essa formação nele, para poder saber o que ele realmente de fato quer, se ele quer Cristo, porque escolher a Cristo é liberdade. A gente vê que aquele jovem rico, a qual foi até Jesus Cristo, querendo saber o que ele fazia para ser salvo, e Jesus Cristo disse para ele vender tudo o que ele tinha e seguir Jesus Cristo. Ele não fez, voltou para casa, não aceitou Jesus Cristo, e consequentemente também, se ele não, mais para frente ele não aceitou Jesus Cristo, ele não foi salvo. Então,
Nós precisamos ter esse entendimento na nossa vida. Nós precisamos ser batizados, passar pelas águas do batismo, porque é através do batismo que nós recebemos de fato o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e morremos para o pecado, e estamos cumprindo a ordenança de Jesus Cristo. Mas pastor, existe aqueles que foram batizados no Espírito Santo e o Espírito Santo caiu neles mesmo antes de ser batizado, depois foi que Pedro batizou. Isso, justamente. Mas ali eram pessoas, toda a casa ali daquele centurião ali, ele era romano, centurião romano, né, era um gentil, mas um homem que cria em Deus, né? E ali toda a casa ali creu e receberam o Espírito Santo e foram batizados. Vocês veem, eles receberam o Espírito Santo antes de ser batizados, mas logo em seguida eles foram batizados. Porque o Espírito Santo, ele é onisciente, ele é Deus, é onisciente. Eles conhecem o passo de cada um, e ele sabe aquele que pensa que ele conhece os pensamentos, ele é Deus. Ele sabe aqueles que acham que não precisam cumprir a ordenança de Jesus Cristo, e aquele que vai cumprir a ordenança de Jesus Cristo. Então, ali mesmo antes de passar na água do batismo, eles já foram batizados. Então, é o batismo o momento que a pessoa morre para o pecado com Cristo Jesus. Então passa por esse processo do novo nascimento. O seu espírito, que estava morto porque estava separado de Deus, agora é vivificado no Espírito de Cristo, e ele passa agora a ser uma pessoa espiritual, vivificada em Cristo Jesus, é espiritual, um mesmo Espírito no Senhor. Ele passa agora pelo novo nascimento e ele se torna um em Cristo, como Cristo é no Pai. E agora o Espírito dessa pessoa tem acesso direto ao Pai em Cristo Jesus, porque Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Cristo. Cristo, ele é a porta. Ninguém entra no céu, ninguém tem acesso ao Pai, senão por meio de Jesus Cristo. Então é esse processo de morrer para o pecado através do batismo que leva a pessoa a passar por esse novo nascimento. E lá no verso 6 diz assim: sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servimos mais o pecado. Olha, o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Então a gente vê que o processo ele começa ali ainda na crucificação, porque Cristo, ele pegou todos os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas dores, as nossas enfermidades, e levou com ele ali para a cruz do Calvário. Então, ali o nosso velho homem já é crucificado com Cristo, e na morte dele nós já passamos pelo novo nascimento. Aí alguém pode estar pensando: mas pastor, isso ocorreu já quase 2000 anos atrás, pastor. Eu já vou comprar 2000 anos. Como é que pode o meu velho homem ter morrido com Cristo, se eu nasci agora, eu estou vivendo agora há quase 2000 anos depois de Cristo? Então nós temos que compreender duas coisas. A primeira é que Cristo é Deus e Deus é intemporal. Nós somos seres temporais, mas Cristo é intemporal. Cristo, ele está em todos os tempos. Então isso Cristo já fez. Cristo, ele morreu antes da fundação do mundo, para que nós sejamos salvos. Então ele já morreu. Isso é uma coisa que a gente vai ver mais profundamente sobre essa questão, mas é uma questão muito profunda. E então a obra redentora de Jesus Cristo, ela transcendeu o tempo e chegou até nós. A obra da cruz de Jesus Cristo transcendeu a todo o tempo, porque Cristo, ele é intemporal. Cristo não tem problema de tempo.
Então a obra redentora de Jesus Cristo transcendeu até o nosso tempo. Naquele momento que você arrependeu do pecado e converteu a Jesus Cristo, naquele momento o seu velho homem estava ali sendo crucificado ali em Cristo Jesus pela obra redentora dele, que estava sendo ali realizada na sua vida. Aquele foi o momento que você aceitou Jesus Cristo, se converteu, que você morreu com Cristo para o pecado, e o momento que você ressuscitou com Cristo, porque a obra redentora dele transcendeu todo o tempo e chegou até você. Então temos que compreender isso. No verso 7 diz: porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então entenda o negócio. A justificação é outra coisa. Muita gente pensa que nós somos justificados na ressurreição de Cristo. Não, nós não somos justificados na ressurreição de Jesus Cristo. Nós somos vivificados. Nós somos justificados na morte de Jesus Cristo. É pela morte que nós fomos justificados. É porque na morte que Cristo pagou o preço por nós. Foi ali na cruz, na obra redentora, quando Cristo morreu, que Ele pagou o preço do nosso pecado, da nossa transgressão. Então foi ali, na cruz, que nós fomos justificados pela obra da cruz, que Cristo Jesus praticou. Verso 9: sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morremos, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então esse é o momento da gente ter um entendimento mais profundo do homem e a mulher espiritual, da pessoa espiritual que nasceu de novo, que viveu de novo, porque uma vez nós morremos em Cristo, nós morremos para Ele, para ressuscitar com Ele, fomos vivificados nele, vivemos nele, e a morte já não tem mais domínio sobre nós. E aí nós estamos vivendo um momento de uma pandemia, a qual assolou o mundo todo e pegou a ciência de calça curta, pegou todos os governos de calça curta. Então já tem morrido muita gente, e eu tenho os vídeos lá no YouTube que está falando a esse respeito. Nós estamos vivendo um tempo bíblico, o tempo aí que foi aberto o quarto selo, porque é o único selo a qual no evento dele tem praga. E então nós estamos vivendo a época dessa pandemia, dessa praga que foi predito por Deus, que João viu acontecer e está acontecendo no nosso meio. A questão é o seguinte: se nós morremos com Cristo para o pecado e ressuscitamos com Cristo para a vida com Deus, então a morte não tem mais domínio sobre nós. Se a morte não tem mais domínio sobre nós não temos mais medo. Tem muitos crentes aí cagando, borrando nas calças de medo de morrer. Amados, não precisam ninguém ter medo de morrer, porque a morte não tem mais domínio sobre a sua vida. É Deus que cuida, é Deus que protege, é Deus que sara. Mas se a pessoa morrer, se você é crente que crê em Deus, vier morrer de morte física, porque foi permissão de Deus. Deus sabia que o seu tempo já foi concluído, a sua carreira já foi cumprida, e que você ressuscitará num corpo glorificado, porque a morte não tem mais poder sobre quem está em Cristo Jesus. Então, se você realmente morreu para o pecado e vive agora em Cristo Jesus, a morte não tem mais domínio sobre você. Mesmo que você morrer, você vai ressuscitar para a glória de Deus, para a eternidade com Deus. Então isso precisamos compreender bem. Quando Paulo ele diz que ele preferia estar morto que estar com Cristo, porque era muito mais glorioso. Entenda uma coisa: nós que somos de Cristo não podemos ter medo da morte, porque a morte ela é só uma passagem
ela é só um acontecimento para a ressurreição em Cristo Jesus. Então, a morte física, ela não é problema para a nossa fé, porque o problema do homem foi a morte espiritual, mas nós que nascemos de novo em Cristo Jesus, passamos por esse novo nascimento, somos homens e mulheres, pessoas espiritual e não natural e não carnal, nós agora não temos mais medo da morte, porque sabemos que o nosso Redentor vive, como disse Jó, eu sei que meu Redentor vive e nele eu vou viver. Nele nós vamos viver, mesmo que morremos, ressuscitaremos num corpo glorificado, e os que estiverem vivos não precederão os que morreram, mas ressuscitarão primeiro, e nós que estiverem vivos teremos nosso corpo transformado, glorificado, elevados aos ares ao encontro do Senhor, para estar com Ele para sempre. Que Jesus Cristo te abençoe com fé, entendimento, discernimento na sua vida, que essa palavra seja para edificar a sua fé, para que você tenha fé e não tenha medo da morte, porque você sabe que mesmo que morrer você viverá. E continua assistindo os vídeos, porque é para abençoar a sua vida. Que a paz de Jesus Cristo esteja contigo.